Boa noite a todos. Estamos aí nos reunindo para mais um estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Muito bem-vindos todos vocês. Então venham se achegando, fiquem à vontade. Com certeza teremos uma noite bem especial. O Lorivaldo chegou, nosso presidente. Bom, se o presidente chegou, já podemos agora quase iniciar o estudo bíblico. Boa noite, Márcia. Muito bem-vinda também. Né? A Eliane Rodrigues, a Márcia Daman, boa noite. Isso, o assessor Gabriel, né? Então aí conosco também. Ok, Daniela José Carlos, Adelar Dreyer, a Neudirce, falou e disse, né, Neu? Né? Combinado foi, então vamos lá, estamos aí para o estudo bíblico. A dona Danila Schneider, a Hildegard Martins, muito bem-vindos todos vocês aí para mais esse estudo bíblico, então, nessa noite. Vão se achegando, fiquem à vontade, a Elisete, a Morgana, Jaqueline Miller, boa noite a todos vocês. E é com alegria que nós estamos aí presentes. A Samara, muito bem-vinda. Melânia, boa noite. Família Heringer, aí reunida também para mais um estudo bíblico. Isso, né? Estamos nos acostumando aí com estudos bíblicos semanais. Adelar Dreyer, boa noite. Isso, lá de Tupandi, muito bem-vindo também. O Assor da Silva, nosso vice-presidente. Então vamos se achegando aí. É uma alegria a vossa presença. A Gessi Fomer também, o Jason. Boa noite, Jason. Bom estarmos juntos aqui estudando então a palavra de Deus nessa noite. A Sheila Hirt, a Marta, Gilmar, essa linda família. Então, Rudimar também aí presente. Isso aí, compartilhando essa oportunidade também para acompanharmos então mais esse estudo bíblico. E a Marlene, Liane Schneider, Ivo Degen, a Nilce, bem-vindos também, boa noite para vocês aqui, então nesse estudo. Que saudades com certeza daqueles momentos em que nós nos encontramos aí para estudo da Santa Palavra. Ruben Schmidt, boa noite. Então os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, muito bem-vindos. E também assim, demais membros de outras congregações que nos visitam e participam conosco então nesse estudo bíblico então dessa noite. Nós queremos nesse momento então inicial cantarmos então um hino. Enquanto isso, se mais alguém estiver chegando para o estudo, ainda dá tempo, né, de entrar também. A Deise, Paulo Kelm, família Kelm de Maurício, muito bem-vindos. Né? A Caroline Kronbauer, muito bem. Então, uma alegria a todos vocês aí. Então, convido o Gabriel aí, hoje está nos assistindo também na música, como de outras vezes, a nós cantarmos então um hino que com certeza vocês sabem de cor, né? A Sandra também, lá de Horizontina, Ivone Schneider. Então vamos cantar Eu Só Confio no Senhor, em preparação também para esse nosso estudo bíblico então dessa noite. Eu só confio no Senhor. Chegar, escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar, escurecer e o céu toldar,
Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me der tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me der tanto faz, nele eu confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Boa noite mais uma vez aos membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo e demais que nos visitam também para este estudo bíblico. Nós queremos iniciá-lo nesse momento falando com Deus então em oração. Assim onde estamos, incentivo você a juntar as tuas mãos, fechar os teus olhos, baixar a cabeça e assim, com humildade e reverência, falarmos com nosso Deus em oração. Em nome de Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Em nome de Deus Espírito Santo, o ensinador e consolador. Amém. Senhor Deus, amado Pai, como é bom estar aqui mais uma vez, neste momento de estudo bíblico online, onde muitas pessoas da Congregação Cristo estão participando e também muitos irmãos que nos visitam de diversos lugares. Como é bom estarmos aqui reunidos e, em primeiro lugar, te render graças pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tuas palavras e promessas. Porque em Jesus Cristo, teu Filho amado, já temos o céu quando tu nos chamares e a tua presença aqui na nossa vida em todos os dias, em todos os momentos. Queremos te agradecer porque tu estás sempre conosco e que por isso temos sempre motivo de estarmos alegres em toda e qualquer situação. Queremos neste momento, ó Deus, te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua assistência, enfim, pelas bênçãos derramadas sobre nós e os nossos queridos. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé. Queremos neste momento te colocar as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos e te rogamos, dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Olha também para todos os atribulados no mundo. Não permitas que alguém venha desanimar, perder a fé ou a esperança, mas que sejam na ação de teu Santo Espírito renovados e que possam, assim, fortalecidos, viverem em felicidade em qualquer situação e que, especialmente, os teus filhos não venham jamais a cair da fé, serem levados pelo diabo, pelo mundo ou pela carne. Fortaleça a todos nós também nesse estudo bíblico desta noite. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, a maior prova do teu amor, cuidado, bênção e direção. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor Jesus, aqui presentes nesse estudo bíblico. O abraço, então, a todos vocês, então, mais uma vez. Nós estamos seguindo os estudos, então, do PEN, e aqueles que possuem o seu livrete, é o estudo de número 1, então, da série de estudos sobre Filipenses. Então nós começamos então a estudar então Filipenses então no estudo de hoje. E justamente o estudo de hoje, né, ele aponta então uma introdução ao livro então de Filipenses. É uma introdução. E quero destacar então nesse momento que o próprio livro, o próprio estudo, ele traz algumas ênfases. De imediato eu quero destacar aqui a alegria do apóstolo Paulo
e também os motivos que os cristãos de Filipos tinham também para estar alegres entre meio às tribulações e sofrimentos então da vida. São os motivos que a Sara tem, a Sara Scherer, a Cleia, enfim, a Mayra, a Liege, a sua família, enfim, que cada um de nós que aqui está participando desse estudo tem para estar alegre. Os mesmos motivos que o apóstolo Paulo tinha e que os cristãos de Filipos tinham. Então, uma das ênfases do estudo é justamente a alegria. A partir disso, ações que fazem a diferença. Podemos pensar, então, sobre ações que fazem a diferença. Ainda, oração, a missão dos cristãos no mundo e os planos de Deus com cada um de nós e com cada situação. Certo? Ou seja, Deus tem planos com cada um de nós em cada situação. Certo, Lauri Dreifke, lá de Horizontina, o seu Ademir Vashna, sua família, Dona Minda Radins. Deus tem planos com cada um de nós. E os motivos que o apóstolo Paulo e os filipenses tinham para estar alegres são os motivos que eu e você também temos. E é muito interessante que quando olhamos para a realidade que aqueles cristãos estavam vivendo e aquilo que o apóstolo Paulo estava passando, talvez diríamos, olha, de fato eles não tinham motivos para nenhum para estarem alegres ou estarem felizes. Primeiramente eu coloco aqui uma curiosidade então para vocês, irmãos e irmãs. Filipos, então, era a capital da província romana, chamada, então, Macedônia. Localizada no território que hoje, então, pertence, então, à Grécia. E o nome significa pertencente a Filipe. A cidade foi fundada por Filipe, pai de Alexandre Magno, mais ou menos em 358 a.C. Era importante devido à sua localização junto à principal estrada, então, que cortava a Macedônia no sentido leste-oeste, servindo de caminho entre a Ásia e Roma. Além disso, a cidade possuía minas de ouro, de prata. E o apóstolo Paulo visitou Filipos pela primeira vez por ocasião, então, de sua segunda viagem missionária, como está descrito em Atos, capítulo 16. A visão que Paulo teve em Troas era Deus convocando o apóstolo a passar ao continente europeu, levando então a mensagem de Cristo então para a Europa. Nós vamos tornar então ao assunto, e é uma curiosidade muito interessante. Aí vemos os propósitos de Deus, os planos de Deus com relação a todas as coisas. Filipos, então, tem sido chamado berço do cristianismo europeu. Filipos, então, era uma cidade importante do Império Romano, considerado uma porta de entrada então para a Europa em relação aos visitantes também provenientes da Ásia, localizada então no leste da antiga província então da Macedônia, a 13 quilômetros então do Mar Egeu, no topo de uma colina. Abaixo dela estava então o rio Gangites e a estrada militar Ignatia, ou seja, que ligava a Europa e a Ásia, ou seja, era um importante caminho então nos tempos do apóstolo Paulo, nos tempos então, aí logo nos primeiros anos pós-Cristo. Com relação à autoria então da carta, logo no início então o estudo que é escrito pelo pastor Martinho Zonta, vice-presidente então da IALP, ele fala justamente sobre a autoria também então no primeiro momento. No prefácio então fica evidente quem é o autor desta carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ou seja, está escrito logo no início, então, desta carta de Paulo aos Filipenses. Então, não há necessidade de maiores buscas para nos convencermos, então, da autoria, então, desta carta. Todos os comentaristas bíblicos são unânimes em reconhecer o apóstolo Paulo como o autor, então, desta epístola. E a carta aos Filipenses, ela foi escrita então na prisão de Roma entre 61 e 63 depois de Cristo. Aí nós começamos a perceber algumas peculiaridades então sobre a realidade que o apóstolo Paulo estava enfrentando.
No final, então, das 3 viagens missionárias, então, Paulo foi preso, então, em Roma. E aí ele escreveu, então, esta carta, endereçada, então, aos cristãos de Filipos, enquanto ele estava, então, na prisão. Essa informação, ela é significativa, considerando que Paulo, mesmo estando preso, tem como uma das ênfases da carta a alegria. Puxa, chocante com certeza essa realidade. Ele não quer que os cristãos também vivam tristes e abatidos em meio às adversidades e sofrimentos. Ele os orienta para que superem as dificuldades. Querido irmão, querida irmã, como você está vivendo a tua vida? Como é que estão os teus dias, a tua vida? Você tem estado alegre, triste? Qual a predominância, então, sobre os teus sentimentos? Alegria ou tem sido a tristeza a predominância, então, dos teus sentimentos? Pensemos justamente, então, nesta realidade, então, do apóstolo Paulo. Ele estava preso. Os cristãos corriam risco mediante as perseguições, especialmente ao evangelho, os cristãos de Filipos. O risco era deles serem tomados pela tristeza e serem abatidos nas adversidades e sofrimentos. E é por isso que o apóstolo Paulo os orienta, então, para que superem, então, as dificuldades. E nesse momento eu também quero destacar aqui para vocês, logo o início, então, da carta de Paulo, então, aos Filipenses, né? Capítulo 1, conforme, então, também está apontado aí o versículo 1 e o versículo 2 que eu leio, então, nesse momento aí, o texto bíblico. Então, quem tem a sua Bíblia e quiser pegá-la, então, nesse momento, pode abrir, então, em Filipenses, capítulo 1, e eu vou ler aqui o versículo 1 e o versículo, então, de número 2, que diz assim: Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos, então, da igreja. Aqui está claro também quem escreve, então, a carta, e a quem ela é direcionada. Ou seja, num momento difícil de tribulação, então Deus manda um recado por intermédio do apóstolo Paulo, que estava vivendo aquelas mesmas tristezas e tribulações do povo, entre meio aquelas perseguições, e justamente se direciona a eles. Os que pertencem ao povo de Deus, então moradores da cidade de Filipos que pertencem ao povo de Deus, que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Ou seja, a carta estava sendo dirigida aos cristãos, então, ao povo de Deus, especialmente, então, da cidade de Filipos, aqueles que creem em Cristo Jesus. E, consequentemente, nós, então, pela fé em Cristo Jesus, nós também estamos, consequentemente, então, unidos justamente, então, neste alvo da carta. Ou seja, então, a carta também é direcionada também para nós que aqui estamos, que cremos em Cristo Jesus. Nós, os que cremos em Cristo, é importante destacar o seguinte: pela ação do Espírito Santo nós estamos nesta fé, somos alimentados nesta fé e, portanto, somos marcados no sangue de Jesus, ora pelo batismo. No Antigo Testamento, lembramos, era a circuncisão. E assim somos alimentados continuamente, então, nesta fé em Cristo Jesus. Nós vivemos a certeza do céu quando Deus nos chamar, e que aqui, venha o que vier, Deus vai estar conosco em todos os dias e todos os momentos. Então, o povo de Deus de Filipos viviam essas certezas que também você e eu vivemos pela fé em Cristo Jesus. E o texto adiante diz que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ou seja, renovar então esse desejo para com os cristãos e uns para com os outros é algo também sempre presente na vida do povo de Deus, na vida dos cristãos. E você, com certeza, querido irmão, querida irmã, já ouviu muito isso, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ou seja, fortalecidos na fé,
nós vivemos a graça de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a certeza de que Cristo Jesus está presente, então, na nossa vida, certo? Que está presente, então, na nossa vida. Olhando o próprio texto, então, adiante, aqui também para nós, então, apontado como estudo, então, nessa noite, o capítulo 4, versículo 21 e 22. Assim também é concluído o livro do apóstolo Paulo aos Filipenses, essa carta aos Filipenses. Diz assim: saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. Todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Era a forma também comum de se saudar e assim também de se despedir. E nós temos então motivos justamente então para assim nos saudarmos e nos despedirmos. Ou seja, na graça e na paz que somente Deus em Cristo nos concede. Assim nós nos encontramos e assim também nós nos despedimos. E entre meio às adversidades, assim como viviam os cristãos de Filipos, o apóstolo Paulo e os cristãos lá, nós precisamos sempre sermos alimentados e fortalecidos justamente nesta fé, para que assim permaneçamos nessa graça e nesse amor de Deus em Jesus Cristo. Indo no livrinho aí, a página de número 26, então do mesmo, ali também aponta assim um breve histórico, início então da congregação, como a gente já colocou então no início, na introdução. O apóstolo Paulo, acompanhado de Silas, então fez então a segunda viagem missionária, conforme Atos 15:40, e ao chegar a Derbe e Listra encontrou um discípulo chamado Timóteo. E quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso, vejam só, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Mas que estranho isso, não é verdade? Não chama atenção? Isso está em Atos capítulo 16, o versículo então de número 3. Puxa, mas aqui nós já estávamos vivendo, não o antes de Cristo, mas já estávamos vivendo a nova aliança em Cristo. Agora, por que agora o apóstolo Paulo, então, acaba circuncidando Timóteo? Talvez alguns que nos acompanham tenham dúvidas ainda sobre o que seria então essa circuncisão. Eu quero chamar a atenção aqui para o que diz o vocabulário da Bíblia que eu tenho aqui, que resumidamente fala sobre a circuncisão, para a gente entender, né, a circuncisão. Especialmente então aqueles que talvez têm dúvidas sobre isso. O que isso quer dizer então a circuncisão? Circuncidar, ou circuncisão, conforme o vocabulário da minha Bíblia, imagine que a maioria dos irmãos também tem um vocabulário no final da sua, poderiam ver, procurar também lá. Circuncisão diz o seguinte: uma cerimônia religiosa em que é cortada a pele chamada prepúcio que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Os meninos israelitas, então eram circuncidados no 8º dia após o seu nascimento, como sinal da aliança que Deus fez com o povo de Israel. A circuncisão também era praticada por outros povos antigos. Em algumas passagens, a circuncisão quer dizer uma nova natureza que é livre do poder da natureza pecadora e é obediente, então, a Deus. Então, o que era a circuncisão? A circuncisão era um corte em círculo, com derramamento de sangue. Ou seja, esse derramamento de sangue mostrava que, na circuncisão, o povo tinha, então, uma aliança com Deus no sangue de Cristo que haveria de ser derramado. E a ordem era, todos os meninos, então, no 8º dia, eram circuncidados. E se alguém quisesse pertencer à família da fé, precisava sempre da circuncisão. Se alguém quisesse casar com uma israelita, alguém pertencente ao povo de Deus, precisava ser circuncidado para que viesse então a pertencer à família da fé. Então lembramos, esse era o batismo do Antigo Testamento, que acontecia quando a criança tinha 8 dias, ou seja, no 8º dia do seu nascimento, ela tinha que ser circuncidada. E se viesse a fazer parte da família da fé posteriormente, então, quisesse fazer parte, a circuncisão não importava a idade,
teria então que acontecer. Lembrando que assim também a Santa Ceia no Antigo Testamento, então matava-se o cordeiro assado, aliás, matava-se o cordeiro, comia-lhe assado com pão sem fermento. Então isso era a Santa Ceia no Antigo Testamento. Tinha derramamento de sangue, apontando o Cordeiro de Deus que haveria de vir derramar o sangue para salvar então a humanidade. Quando o povo também ia pedir o perdão, tinha o sacrifício do Cordeiro, apontando que no Cordeiro de Deus que haveria de vir, tinha o perdão para o povo de Deus. Quando o povo ia agradecer a Deus, também tinha os rituais, os sacrifícios de gratidão, então a Deus. Ora, para pedir perdão, para agradecer, ou render culto, sempre tinha rituais de derramamento de sangue, mostrando que no sangue de Cristo que haveria de ser derramado, o povo tinha uma aliança eterna com Deus, a circuncisão. Assim também tinha o fortalecimento da sua fé, e os sacrifícios que o povo ora oferecia, de louvor, gratidão e serviço, eram agradáveis a Deus. A mesma coisa como hoje. Apenas, então no Novo Testamento, Jesus disse: "Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Então todos devem ser agora batizados. Não só os meninos, no 8º dia, circuncidados, mas todos, independente da idade, ou seja, quanto antes, precisam ser marcados no sangue de Cristo, no batismo, numa aliança eterna com Deus. A Santa Ceia agora é no pão e no vinho, mediante a palavra, o corpo e o sangue de Jesus se fazem presentes e trazem as bênçãos, a certeza do perdão, do fortalecimento da fé. E nos renovam no ânimo, na coragem, na força. Assim também Deus o faz na sua santa palavra, e nós em gratidão oferecemos o nosso tempo, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens em serviço para a honra e glória do nosso Deus. E por Jesus, que já morreu e ressuscitou, nós sabemos que essas ofertas, esses sacrifícios são agradáveis então ao nosso Deus. Não fosse por Jesus, nós não agradaríamos ao nosso Deus, assim como era no Antigo Testamento, assim também é no Novo. Agora, por que Timóteo então precisou ser... Por que o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo? Bom, lembrando que quando Jesus morreu na cruz, a cortina do Santo no templo se rasgou de alto a baixo e mostrou que não havia mais necessidades agora de derramamento de sangue para tipificar e apontar o sacrifício perfeito que Cristo realizara em favor da humanidade. Bom, por que Timóteo então foi circuncidado? O próprio texto aqui diz o motivo, como uma estratégia missionária. Então Paulo quis que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, ou seja, para ter uma forma de se aproximar mais facilmente, ou seja, para não ter empecilhos justamente diante deles para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, porque todos sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Isso era claro e era conhecido e seria um empecilho para a missão então do Evangelho. Bom, diz o texto aqui que a viagem continuou, passaram por várias cidades, então chegaram a Filipos, então num sábado. Saíram então da cidade para junto do rio e lá encontraram um lugar de oração, onde falaram para várias mulheres, entre as quais estava Lídia. Ela e a sua família foram os primeiros convertidos e batizados, então, da Europa, podemos assim dizer. Ela hospedou Paulo, Silas e Timóteo, e nessa viagem foi iniciada a missão, então, na cidade de Filipos. Esses fatos, então, estão registrados em Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo de número 15. Convido você a abrir também a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo então de número 15. Texto que nesse instante também quero ler aqui diante de vocês. Atos 16, do versículo 11 ao versículo então de número 15. Filipos, a conversão de Lídia, diz o título. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. Então no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus, conforme então o costume naquela época.
sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora então de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa então foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. O texto é muito interessante, é um relato fantástico, com certeza, e que nos faz pensar sobre várias questões. Lugar de oração é um ponto, ou seja, elas procuraram um lugar de oração. E aí o que acontece? Então, conhecendo a mensagem do Evangelho, Lídia, então ela passa a crer então, na mensagem, na ação do Santo Espírito, e ela e toda a sua família passam a ser cristãos. São batizados, são cristãos e se tornam cooperadores então do Evangelho. Agora, vamos pensar, a partir de Lídia, o que aconteceu com o Evangelho em toda a Europa? A gente poderia pensar, assim, com relação aos nossos antigos, quantas pessoas, talvez, dos nossos antepassados, ou até mesmo você que acompanha, abriu a sua casa já para o Evangelho? Você chegou a receber já estudos bíblicos na sua casa? Quem sabe na tua casa ou de teus familiares aconteceram cultos da tua congregação? E a partir desses locais, talvez que foram pontos um dia de culto, talvez muitos se tornaram congregações. Nós conhecemos dentro da história da Igreja Luterana que muitos grupos de estudos bíblicos, esses do PEN que nós temos, acabaram se tornando congregações, paróquias, ou seja, levando o Evangelho, se fortalecendo, então na ação do Santo Espírito, né, acabaram sendo instrumentos de Deus para a construção de igrejas, templos, ou seja, para que o Evangelho pudesse se espalhar cada vez mais. E a partir disso, quantas pessoas, com certeza, na ação do Santo Espírito, nesses locais, passaram a crer no Senhor Jesus, na ação do Santo Espírito, e acabaram sendo salvos por causa disso. E o que Lídia fez? Ela, além de crer, motivada na fé, abriu a sua casa, e ela, como era uma mulher influente também de posses, com certeza ela apoiou o trabalho missionário então em Filipos. E a partir disso o Evangelho entrou na Europa. E aqueles todos que aqui nos acompanham, que são de origem europeia, vão saber que justamente a partir de Lídia a mensagem do Evangelho atingiu os outros povos então da Europa, e a partir disso o cristianismo se espalhou então por toda a Europa. Lamentamos hoje, a triste realidade da Europa, onde existe um decréscimo então de cristãos então na Europa, segundo constam informações então e pesquisas. Também aqui quero destacar, o carcereiro de Filipos e a sua família também foram convertidos. Então, há alguns anos mais tarde, a igreja estava bem estabelecida. Ou seja, Deus sempre transforma os males em bênçãos então na vida do povo. O apóstolo Paulo também, diz o autor do estudo, amava muito essa congregação, tinha um carinho especial por essa congregação. E ao saber das dificuldades que os cristãos daquela cidade enfrentavam, então Paulo e Timóteo enviaram a epístola então aos filipenses, conforme está então marcado aqui no início. E com que propósito? Para que eles, como cristãos, entre meio aos sofrimentos e perseguições, não fossem entristecidos e abatidos no meio das adversidades e sofrimentos. Lhe perguntei no início desse estudo como você estava se sentindo, se a predominância do teu sentimento era alegria ou era tristeza. Deus também aqui, nessa noite de estudo, quer, na ação do seu Santo Espírito, lhe fortalecer para que a predominância no teu coração, na tua mente, seja alegria, e não a própria tristeza, mas que a alegria predomine sobre você e que entre meio às adversidades que você tenha e esteja enfrentando, que você não seja entristecido e abatido,
mas que você possa, com a força que Cristo dá, enfrentar essa situação, né? E que nós possamos, como também o apóstolo Paulo, mais adiante na carta, ele também diz, aprender a estar feliz, satisfeito em qualquer situação. Então isso é fácil? Não, não é. Mas com a força que Cristo dá, nós podemos estar felizes em qualquer situação. E podemos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Alguém diria, puxa, mas como pode aprender a estar contente em qualquer situação? Com a força que Cristo dá, nós podemos. E o apóstolo Paulo, mais adiante, ele também no capítulo 4 de Filipenses, ele destaca o segredo. Né? Com a força que Cristo me dá, eu posso e você também pode. Os filipenses podiam, nós podemos. E ele diz, eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Puxa, como é complicado estar satisfeito com aquilo que a gente tem, contente com aquilo que a gente tem. Você está contente com aquilo que Deus te deu? Com aquilo que você tem? Ou você, quanto mais tem, mais quer? Nunca está contente. Eu gosto de dizer o seguinte, lembrar que quem não é feliz com pouco, com muito não vai ser feliz também, infelizmente. Porque isso está ligado ao ser de cada um, diante dos seus princípios, conceitos e valores. E o apóstolo Paulo, ele diz, eu sei o que é estar necessitado, sei também o que é ter mais do que é preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer eu tenha muito, quer tenha pouco. Ou seja, o ter muito ou ter pouco não é motivo para tristeza. Ser predominante. O enfrentar as situações, ora, difíceis que nós enfrentamos, não é motivo, então, para nós, de fato, sermos levados ou tomados pela própria tristeza. E o que é interessante a gente perceber, olhando para a vida também dos cristãos de Filipos, que Deus estava cuidando deles, mas ao mesmo tempo estava usando aquele contexto todo para levar o evangelho para muitas pessoas. Ou seja, a partir de Filipos, o evangelho entrou no continente europeu e talvez muitos dos antepassados, os que nos acompanham, que vieram a crer, né, chegaram à fé porque o evangelho foi levado e pregado a partir de Lídia, que abriu as portas do evangelho. A gente poderia dizer, e se Lídia tivesse fechado as portas do evangelho? Ela poderia ter resistido à ação do Espírito de Deus. Agora, o que teria acontecido? Bom, Deus teria usado outra forma, com certeza, mas ela teve o privilégio de servir, então, como instrumento. Indo, então, adiante, a reflexão, debate, eu quero colocar aqui, conforme o autor do estudo, levanta na página 26, então, embaixo, reflexão, debate, cita o Atos 16, versículos 6 e 7, diz assim, lemos que Paulo e seus companheiros pretendiam viajar para a Ásia e anunciar o Evangelho. Em seguida, encontramos também essa informação. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. A pergunta levantada aqui pelo autor do estudo é, submetemos os nossos planos de evangelização ao Senhor antes de planejá-los? É importante fazê-lo? Oramos pedindo a orientação de Deus antes de elaborar os planos ou pedimos a bênção de Deus após planejamento feito sem ter buscado a orientação e iluminação de Jesus? Vamos aplicar isso para a nossa vida também. Aqui está aplicado diretamente à vida da igreja. Nós, como igreja, nós submetemos os planos diante de Deus, os colocamos diante de Deus, os planos que ora são feitos, que são realizados. Muitas vezes na nossa vida, talvez pessoal, particular, antes de tomarmos decisões importantes na vida, nós costumamos pôr essas nossas dúvidas em oração diante de Deus e pedir a sua orientação e a sua direção. Lembrando que, ora, Deus pode dizer não aos nossos planos, aos nossos projetos. Vimos que o apóstolo Paulo, por melhores que eram os planos que eles tinham aqui com relação à mensagem do Evangelho, Deus estava tendo um caminho, um apontamento diferente para eles. Ou seja, Deus não queria
que eles realizassem aquele plano de viagem. Ou seja, Deus interveio pelo seu Santo Espírito para que se cumprisse não aquilo que Paulo, num primeiro momento, pensava como instrumento, mas aquilo que de fato era a vontade de Deus. Eu coloco aqui as palavras de Tiago, capítulo 4, também o versículo 13. Em diante diz assim: agora escutem, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, estaremos vivos e fazemos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 17, que acabei de ler. Assim, na vida da igreja, nós precisamos, Deus espera que a gente faça planos também, projetos missionários para que a igreja cresça e possa expandir, para que mais pessoas tenham oportunidade de louvarem e adorarem a Deus no templo, na igreja, para que mais pessoas possam também ouvir do Evangelho, terem o encontro com a palavra de Deus e para que, na ação do Santo Espírito na palavra, possam vir a crer. Mas lembremos, talvez Deus tenha planos ora diferentes com relação a esse ou aquele projeto das congregações. Assim também na vida pessoal. Eu vou ir para tal cidade, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou prosperar, eu vou avançar, ou eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo. Sim, mas esse plano está de acordo também com aquilo que Deus espera de nós? O texto não diz que é errado fazermos planos, né? Os textos aqui colocam justamente que o fazer planos também, ora, faz parte. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Também um outro texto bíblico, é uma outra verdade bíblica. Assim com relação à igreja e assim também com relação à vida pessoal, então, de cada um de nós. Então, muito importante, queridos irmãos, queridas irmãs, que nos acompanhem então nesse estudo, pôr os planos sempre diante de Deus em oração. Porque Deus também, quando nos escolheu e chamou, quando Deus nos escolheu e chamou, Ele já tinha um plano para com cada um de nós. E eu acho isso fantástico. Aliás, quando Ele criou o mundo, e antes da fundação do mundo já tinha decidido que você e eu iríamos nascer, e que nós seríamos dele na união com Cristo Jesus, Ele já tinha um plano, muito antes da criação do mundo. E assim com relação à vida toda de cada um de nós. Então, muito antes de nós existirmos, Ele já tinha um plano com cada um de nós. Então, Ele não pergunta para cada um de nós que plano você quer para a minha vida. E é um desafio nós descobrirmos os planos e as intenções de Deus que são maiores do que aquilo que nós, seres humanos, podemos imaginar, então, e podemos pensar. Então, isso com relação à vida da igreja como um todo, e assim também com relação à vida pessoal e familiar. Vamos aplicar isso agora, esse período de isolamento social que ainda nós estamos vivendo. Ou seja, em muitas cidades isso já está diminuindo. Congregações nossas já estão começando a ter cultos com números reduzidos, então, de pessoas com cuidados especiais. Talvez isso venha acontecer também talvez na tua congregação, ou na minha. Mas, enfim, o que sabemos que Deus também tem planos, com certeza, com relação a tudo isso. Deus tem planos claros e definidos com relação a tudo isso. Assim, Ele tem planos claros e definidos com relação à tua e à minha vida e à vida da igreja. Indo adiante no próprio ponto, então, Paulo circuncidou Timóteo e levou com ele por causa dos judeus. Ele fez isso, então, para favorecer a evangelização entre os judeus dispersos pelas cidades que pretendia visitar. Ou seja, para que eles, lá, os judeus dispersos, não tivessem empecilhos maiores para que Paulo e Timóteo chegassem, então, mais próximo deles possível. Então, quais são as providências, agora trazendo para a nossa realidade, quais são as providências que nós podemos tomar para viabilizar a evangelização
entre pessoas de regiões que têm hábitos, tradições e culturas diferentes da nossa. Bom, nós podemos pensar aqui no sul do país, podemos pensar na cultura germânica, quem sabe italiana, africana. Podemos pensar no nosso povo do Nordeste, os nordestinos, né? O que poderíamos fazer para evitar, né, obstáculos, quem sabe até culturais, para que a mensagem do Evangelho possa ser mais facilmente ouvida. Ou seja, para que não venham dificuldades, talvez por um contexto cultural, né, a atrapalhar o próprio Evangelho, a obra da evangelização. Poderíamos pensar aqui também, né, sacrifícios. Aí nós entendemos quando o apóstolo Paulo diz assim: fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar o maior número de pessoas, então, para Cristo. Ora, se fazer fraco entre os fracos, puxa, né, até onde isso? Qual é o limite disso, desse esforço? Bom, que Deus Espírito Santo dê sabedoria e percepção para todos nós, porque nós sabemos que Deus quer salvar todas as pessoas. E que quando o apóstolo Paulo, então ele foi, ele circuncidou Timóteo, esse jovem pastor, não foi porque era uma necessidade, porque já estavam debaixo dessa ordem de Cristo do Novo Testamento, batizar todas as nações, mas era justamente para diminuir obstáculos entre o povo judeu, para que o Evangelho pudesse ser mais facilmente ouvido e o Espírito Santo tivesse menos barreiras para agir e operar a fé no coração das pessoas. Também, então, nesse momento aqui, destaco aqui então a carta, o seu propósito e conteúdo, com relação à carta então de Filipenses. Nós temos aqui o seguinte relato, a partir de uma nota da Bíblia Vida Nova, que traz a seguinte análise desta carta, que é muito interessante. Para ver isso, basta notar a frequência da primeira pessoa do singular por toda a epístola. É algo interessante, então, a observar na leitura de Filipenses. Então, a frequência da primeira pessoa no singular. O apóstolo estava escrevendo para um grupo de amigos de que ele amava profundamente. Ou seja, estava evidente o amor dele por aquela congregação, por aquelas pessoas. Que desafio interessante também para os líderes da igreja, os pastores nos tempos de hoje, e os líderes das congregações, transmitirem às pessoas de que, de fato, essas pessoas são pessoas que são muito amadas, ora, por Deus, e que nós também amamos a partir de Cristo profundamente e nos importamos profundamente uns pelos outros. E podemos demonstrar isso. E tenho dito a muitos, agora membros da Congregação Cristo também, dizendo assim: olha, logo nós vamos poder nos abraçar como nos abraçamos. E que bom que nós nos aproveitamos para nos abraçar, cumprimentar, ou seja, mostrar o carinho e o quanto nos importamos uns com os outros enquanto podemos fazer isso. Talvez até você pense: puxa, eu acho que eu posso melhorar isso, nós podemos melhorar isso na nossa congregação. Bom, nós podemos, eu acho que sempre nós podemos melhorar, ou aproveitar melhor esses momentos. Mas enfim, é um desafio, e aqui fica evidente, então, esse carinho, né, esse amor também do apóstolo Paulo pelos cristãos de Filipos. Diz o texto adiante: essa epístola não se presta facilmente para um esboço sistemático. Esta é uma das cartas mais pessoais, então, de Paulo. Na carta, a preocupação de Paulo por aqueles crentes transparece claramente. Então ele lhes escreve não tanto na posição de apóstolo, que estabeleceu a igreja cristã de Filipos. Então Paulo teve uma tarefa, uma função importante. Ele foi um instrumento de Deus para que a igreja lá fosse fundada. Mas diz o texto adiante, né? Mas antes como seu pai em Cristo. Ele foi o pai espiritual, então, daqueles cristãos. E é claro que então aquilo que acontecia com Paulo era muito importante para toda a congregação. Eles sabiam como Paulo está, qual era a realidade, sofriam por aquele sofrimento então, do apóstolo Paulo, corriam o risco de desanimar e vacilar na fé, na perseguição à fé e na prisão do próprio apóstolo Paulo. Então ele carinhosamente, amorosamente, como pai espiritual em Cristo, ele escreve então para aqueles cristãos. Imagine o peso justamente das suas palavras para aqueles cristãos que estavam em sofrimento.
Quando a gente recebe palavras de incentivo, de apoio, de pessoas que nos são muito queridas, com certeza isso tem um peso muito especial, um significado muito especial para nós. Talvez você possa pensar dos teus queridos, quem sabe pais, avós, pessoas que você diria, olha, esses foram meus pais espirituais, né? Então, ou seja, eles terem permanecido na fé, ou estarem firmes na fé é importante. E ora eles em sofrimento escreverem coisas bonitas, animadoras, ou seja, mostrar o caminho certo, aonde se apegar na dor e no sofrimento, aonde buscar força para em alegria enfrentar as tribulações, né? O apóstolo Paulo estava mostrando bem para eles. Então, como pai espiritual, carinhosamente ele os abraça e diz, olha, a alegria, né, ela tem tudo para estar em frente, para permanecer. Por quê? Porque o nosso motivo é muito maior do que o contexto no qual nós estamos inseridos. E as coisas que estão acontecendo. Ou seja, nós temos motivos que são muito maiores do que esses motivos e objetivos que aqui na vida são passageiros. Por isso ele escreve de estar e aprender a estar contente em qualquer situação. Então essa diferença é evidente, então, desde a saudação. Não Paulo, apóstolo, que era a introdução costumeira, mas antes Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ou seja, servos de Cristo Jesus, condição de servos. Né? Bom, o próprio Cristo foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. O próprio Cristo ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então a nota dominante dessa breve carta é a alegria. Isso ainda é mais notável em vista do fato que Paulo escrevia quando estava então preso. As circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deviam determinar sua atitude para com a vida. Agora, facilmente a gente é contagiado, levado pelos acontecimentos da nossa volta. Ou seja, eu tenho algum problema na relação familiar, facilmente aquilo se sobrepõe à alegria, tira a alegria, leva ao desânimo. Ou de repente, facilmente agora num contexto social de problemas econômicos, dificuldades econômicas, talvez secas, doenças, podemos ser levados justamente por esse contexto, né, como determinante sobre a nossa condição de vida, o nosso sentimento no nosso coração. E não deveria ser assim. Cristo deveria continuar sendo aquele que determina os nossos sentimentos, as nossas atitudes em qualquer situação. Então, nesse momento também aqui, destaco ainda o seguinte, né? Tema central da carta, né? Então, viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, revela a responsabilidade também, ou seja, humana e cristã. Ou seja, isso é um desafio para nós. Ou seja, viver de acordo, então, com o Evangelho, então, de Cristo. Que Deus nos ajude a viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Que a alegria seja uma expressão e testemunho de uma vida abençoada e feliz, digna do Evangelho, que agracie então o pecador com a salvação gratuita e com a proteção de Deus. A alegria é mantida apesar das dificuldades, provações e sofrimentos que o cristão então enfrenta. Conforme então o texto que já fiz referência, então Filipenses, então capítulo 4, do versículo 11 então ao versículo de número 13. Ainda destaco aqui que os cristãos, então, de todos os tempos, enfrentam tentações, perigos e adversidades. Como também aconteceu com Paulo e os cristãos de Filipos. Mesmo assim, Paulo os conclama a se alegrarem. Se alegrem, ou alegrai-vos no Senhor. Qual é a causa da alegria dos filipenses, considerando a expressão alegrai-vos? Ele diz no Senhor, que o apóstolo está focando ao escrever no Senhor. Qual é a importância da alegria dos cristãos? Serem e parecerem alegres na vida cotidiana, na missão de levar Cristo para todos? Será que isso é importante? A gente sabe que sim. É que na hora da provação da dificuldade, muitos vão olhar para vocês e vão ver como vocês enfrentam as tribulações, as dificuldades, qual é o sentimento, né, aquilo que predomina, então, na mente e no coração. Bom, que Deus nos perdoe quando não é
o Senhor, os motivos que Deus dá, que são maiores, que determinam sobre nós. Que Ele nos perdoe e nos fortaleça quando o contexto mais talvez imediato, mais próximo de nós, acabe determinando sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, e onde a gente acabe sendo tomado talvez até pela tristeza em vez da alegria. E que fique em evidência que nós aqui temos motivos sempre para estarmos alegres. Quer passemos por dificuldades, quer tudo esteja bem, ou de repente o contexto imediato talvez esteja complicado ou difícil. Acho que o estudo também é muito oportuno, por isso persisti também na ideia de nós termos esse estudo nessa semana, né? Ou seja, ele é bem próprio para a época que nós estamos vivendo e ele nos diz muitas coisas com relação a isso. Então, a alegria é uma marca dos cristãos de hoje? O que você acha? Será que a alegria é uma marca dos cristãos de hoje? Demonstram mais alegria do que descontentamento e queixas? Ou os cristãos de hoje se lamentam mais, reclamam mais? Será que não tem muitos cristãos dizendo assim, puxa, mas olha aí, ó, né? Igrejas fechadas, que Deus é esse que permite que as igrejas sejam fechadas? Talvez seja esse o pensamento, né? Talvez de muitos agora, talvez, assim como talvez quando enfrentam tribulações, sofrimentos, diz, puxa, que Deus é esse que permite, ora, tribulações e sofrimentos assim para mim, para os cristãos. A marca é a alegria dos cristãos de hoje? Demonstram mais alegria do que descontentamento e queixas? Está tudo seco, a terra não produz nada, os salários são baixos, o número de desempregados está aumentando, ou seja, vamos entrar numa recessão e assim por diante. Talvez muito disso seja verdade, mas Jesus ele diz, eu vou estar com vocês todos os dias. Então não há motivo justamente para que o descontentamento e as queixas se sobrepõem. E você sabe que, por vezes, isso vira um costume reclamar, não é verdade? E se lamentar. Me lembro bem da minha afinada avó, a mãe da minha mãe, né, que quando a gente ia visitá-la, né, aí nós sempre precisávamos cumprir um ritual na chegada. Aqueles que os netos costumam cumprir quando visitar os seus avós. Aí a gente precisava sempre chegar e perguntar para a avó, wie geht's, Mutter? Como é que a avó vai? A avó vai bem? Mas a gente não gostava muito de fazer essa pergunta para a avó. Por que não? Porque ela costumava dizer, geralmente ela dizia assim, schlecht, 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 schlecht. Ou seja, um mal era pouco, ela dizia mal, 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 mal. Ou seja, ela estava sempre muito mal. E até que ela terminava de contar todas as histórias dela de doença, nós já estávamos loucos para irmos brincar, correr pelos potreiros, subir nas árvores, talvez comer das frutas, das bergamotas e assim por diante. Ou seja, facilmente vira um costume da gente. E quando eu penso na minha afinada avó, a mãe da minha mãe, né, foi a que mais viveu dos avós. Ou seja, era aquela que sempre estava mal, 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 e aquela que viveu muitos anos sob a graça e a bênção de Deus. Deus foi generoso com ela, entre meio a tudo. Às vezes o reclamar sobre as situações e o dia a dia pode virar facilmente um costume. Então cuidemos. Talvez nem seja o nosso sentimento no coração, mas acabamos talvez, transmitindo pensamentos que não são aqueles que gostaríamos, de transmitir. Então cuidemos sobre aquilo que nós estamos demonstrando e transmitindo no dia a dia. Talvez aos irmãos e irmãs da igreja, a própria família, os amigos e assim por diante. Se nós fôssemos fazer essa pergunta agora dirigida para você e para mim, as outras pessoas olhando para você, o que elas diriam de você? Qual é a marca da tua vida? O que elas diriam sobre você? Qual é a tua marca predominante? Alguém que está sempre resmungando e reclamando? Alguém que está feliz, satisfeito? Alguém que está sempre olhando para Deus, sendo um instrumento de Deus em qualquer contexto, em qualquer situação? É uma pergunta, com certeza, assim, bem desafiante para cada um de nós. E Deus espera, então, que a alegria seja uma marca na tua e na minha vida. E lembremos, sim, mas eu então vou ter que fingir em certos momentos? Não. Mas reconhecer e dizer, olha Deus, hoje eu não estou bem. Essa alegria que eu tenho motivos
para predominar sobre mim, não está predominando e determinando a minha vida e meu sentimento. Então me ajuda e me fortalece. Muda isso. E ora, reconhecer isso também para outras pessoas queridas nossas, dizer, olha, o meu sentimento hoje, se eu olhar para o meu contexto, eu tenho muitos motivos para estar triste. Mas eu quero que Deus me alegre, porque eu tenho motivos muito maiores do que esta vida. Mesmo que, ora, a situação esteja complicada. Né, Alice? Às vezes com desemprego, né? Mas temos motivos para estarmos alegres por aquilo que Jesus fez. E com relação ao futuro, nós vamos colocar as ansiedades, as preocupações e a vida nas mãos dele e pedir para que ele sempre dirija tudo pelo melhor de cada um de nós. Eu torno aqui a introdução do estudo de hoje, que justamente destaca então as marcas então desta carta. Alegria. Alegria é a marca maior, alegria no Senhor. E lembremos outra coisa interessante. Os lugares, né, de adoração a Deus, de culto, de oração, são sempre muito especiais. Sempre vão ser muito especiais. Não há como diminuí-los, jamais. E com relação a tudo, Deus tem propósitos. Às vezes fazemos planos que não dão certo. O Deus nos impede, talvez, de irmos para certos lugares. Mas Deus, com certeza, tem planos que vão além daquilo que nós almejamos. Foi assim que ele levou o Evangelho para a Europa. Não esqueçamos isso. Talvez para os teus e os meus antepassados ouvirem de Jesus. Me refiro àqueles que são oriundos dessas regiões. E também lembrar que dependemos da mão e da bênção de Deus para todas as coisas. E sendo fortalecidos na fé, a alegria pode ser mantida nas dificuldades, provações e sofrimentos. A predominância dos sentimentos pode ser alegria no fortalecimento da fé. Talvez não basta a hora colocarmos diante de Deus, talvez essa ansiedade, ou talvez até a tristeza que ora podemos viver, dentro do contexto imediato que nós possamos viver, mas quem sabe nós justamente buscarmos o fortalecimento da fé, como eu e você estamos fazendo nessa noite. O estudo bíblico, a vida devocional, ou seja, o contato com a palavra, e assim que você puder, não deixar de ir na igreja. Ou seja, para nós, na ação do Santo Espírito, sermos fortalecidos na comunhão uns com os outros, diante de Deus, diante do altar, e com o próprio contato com o corpo e o sangue de Jesus na Santa Ceia, pois ele vem a nós com o seu corpo e sangue para nos orientar e fortalecer. Então, quando você tiver oportunidade, não perca as oportunidades que Deus te dá para o fortalecimento da fé. Como o apóstolo Paulo podia estar alegre mesmo estando preso? Somente com a força de Jesus. Então, com a força de Jesus, muita coisa pode acontecer. E nós podemos aprender a viver contentes e satisfeitos, talvez, quem sabe, nos lamuriando e reclamando menos e agradecendo mais, e demonstrando às pessoas que, de fato, o cristão tem motivos para alegria, não para desânimo, tristeza, lamúria e lamento em situações